embora a crise de que estava sendo objeto. Como havia movimentação socorrista, porque o bem não cessa de agir sempre, recolhemos-nos ao local de repouso para o necessário refazimento e reflexões. Repousando no leito confortável, podíamos ver o céu referto de astros brilhando e propondo conquistas em relação ao infinito que a todos nos aguarda. Indagava-me como será possível que ao adotarmos uma crença religiosa, que ensina o amor e a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância a ponto de destroçar-nos uns aos outros, devorados pelos ódios defluentes das paixões mais vis. Estava informado de que as quase 15.000 guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% delas possuíam raízes religiosas, e, ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furo do passado distante. Recordei-me do Mula, da sua extravagante comunicação e do seu rancor a Jesus, embora respeitado por Maomé, e da luta que vem travando há séculos para destruir-lhe a mensagem. Mas também da insensatez e loucura dos religiosos que, sob o comando do Papa e de sua corte, lutaram com selvageria contra os muçulmanos a ponto de tentar esmagá-los sem qualquer comiseração durante as infelizes cruzadas. E que dizer dos cristãos denominados heréticos desde as primeiras horas, prolongando-se contra os protestantes e novos crentes, mas também vice-versa. As lutas destruidoras entre os muçulmanos xiitas e sunitas, misturando as informações religiosas com os poderes políticos de governança terrestre, por um ou por outro grupo, não desmentem os conteúdos doutrinários cuja base é a conquista da vida espiritual plena. Muito distante da paz, ainda estamos, as criaturas humanas, envolvidas pelos pesados crepes dos sentimentos de desforra e das ânsias de poder no mundo relativo, com quase total olvido da imortalidade. Fossem consideradas as vitórias terrestres experiências breves quão ilusórias, e seria fácil constatar que a maior de todas é de natureza interna, a que dulcifica o ser e o torna irmão de todos os seres. Os instintos agressivos, porém, sobrepõem-se com vigor e impedem o discernimento da razão que produz o equilíbrio. Nada obstante, é nosso dever continuar anelando plenitude e elaborando sem descanso, com entusiasmo, para que mais rapidamente se implante o reino dos céus nos corações. Somos peças importantes nesse imenso campo de ações, porque a transformação moral de cada pessoa influencia a mudança do grupo social para melhor. É inegável a vitória de Jesus no mundo anestesiado pelos sonhos que se transformam em pesadelos de poder enganoso. A mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto. Emocionado até as lágrimas, tive a impressão de que o Zimbório também vertia pranto de compaixão em torno dos seres humanos, derramando a luz prateada das estrelas sobre as sombras teimosas que permaneciam ainda na madrugada. Adormeci, banhado de paz e de gratidão ao Senhor que nos honrava com o convite para trabalhar na sua vinha. Ao despertar, sob as bênçãos do sol radioso, a natureza esplendia em cores e vida, em festa de inigualável magia. Ao reunirmos-nos no momento estabelecido, fomos informados de que as nossas atividades naquele dia seriam num educandário para crianças socialmente abandonadas, sob os cuidados da prefeitura local. Fomos visitá-los sob o comando do nosso venerando diretor e, ao chegarmos, não pudemos sopitar a surpresa desagradável, pelo descaso dos administradores daquele reduto. A imundícia predominava, e o desinteresse dos cuidadores era patente. Iniciava-se o desjejum em ambiente tumultuado, gritaria e reclamações, palavras grosseiras e gestos brutais. Algumas crianças malnutridas e sem higiene quase nenhuma, em quartos infectos e abarrotados, esfaimadas, inspiravam compaixão. A mixórdia em toda parte era vergonhosa. Encontramos algumas senhoras desencanadas, mães de alguns internos, tentando minimizar a situação dos filhinhos, enquanto espíritos perversos, portadores de carantonhas ameaçadoras,
exploravam as poucas resistências de alguns dos pequeninos. O nosso objetivo, porém, era um funcionário de aproximados 40 anos, que explorava sexualmente crianças masculinas, por sua vez vampirizado por hediondo desencanado. Denunciado, mais de uma vez, por algumas vítimas, não havia sido chamado a depoimento sequer, nem afastado do cargo em que se comprazia, em razão do protetor político que lhe interferia a favor. Nesse ambiente hostil e destruidor de vidas, laborava uma jovem servidora social que se esfalfava para tornar melhor o ambiente, movimentando recursos e pessoas para auxiliar a instituição desprestigiada, sempre atenta à vigilância em relação ao pedófilo e suas vítimas. Espírita dedicada, orava sempre ao Senhor pedindo socorro para aquelas avesitas implumes atiradas ao abandono coletivo. Na sua última súplica dirigida ao Dr. Bezerra de Menezes, pedia inspiração para interromper o curso criminoso do réprobo funcionário, temido pelas crianças assustadas. Captado seu pedido, o benfeitor convocou-nos ao atendimento e ali nos encontrávamos compadecidos, a fim de auxiliá-la. Quando ela chegou ao internato, produziu uma alegria diferente entre as crianças e alguns auxiliares mais modestos. Tomou providências a respeito do asseio de um bom número, enquanto preparava algumas para as aulas que tinham lugar ali mesmo, ao tempo em que transmitia instruções para preservar a higiene do refeitório. Nessa azáfama, notou a falta de um garotinho de aproximados 5 anos, que vinha, nos últimos tempos, manifestando muita tristeza e buscava fugir do seu e do contato com as demais pessoas. Preocupada que lhe houvesse acontecido algo, saiu a buscá-lo nos dormitórios, no pátio, quando o benfeitor acercou-se-lhe, induziu-o a seguir na direção de uma sala pouco usada. Ao aproximar-se, experimentou peculiar emoção que a tomou de imediato, uma intuição do que estaria acontecendo no seu interior. Abriu a porta de inopino e surpreendeu o nefando explorador usando a criança que chorava apavorada, enquanto o seu sicário ameaçava de punição, totalmente dominado pela volúpia da sua loucura. A cena foi terrível. Não se podendo conter pelo choque sofrido, pôs-se a gritar, atraindo a atenção de outros servidores e crianças, que seriam as testemunhas do infame comportamento do adulto inescrupuloso. Ele tentou agredi-la, ameaçando-a e denominando-a de caluniadora ante o espanto de todos e o terror da criança que abraçou, procurando socorro e proteção. Ante o fato escandaloso, o mentor transmitiu-lhe energias reequilibrantes e, embora trêmula, diante dos que haviam acorrido à sala do crime, falou com voz enérgica. Desta vez não, bandido. Você não se excusará, fugindo à responsabilidade, e será julgado e condenado pelos seus crimes hediondos. Aqui estão as testemunhas e as vítimas que iremos submeter a exames médicos que dirão a verdade que vem conseguindo ocultar com cinismo. A altercação que se fez com acusações de outros funcionários atraídos ao ambiente logo ultrapassou as paredes da instituição, despertando o interesse de passantes, enquanto alguém com mais expediente telefonou à polícia, e antes que o relapso fugisse, ou que fosse linchado pelos violentos externos, revoltados com o acontecimento, chegou um carro da ronda que tomou apontamentos ligeiros da ocorrência e conduziu o criminoso à reclusão. De imediato, jornais, rádio e televisão, que nunca se preocuparam em visitar o local, a fim de auxiliar na melhor condução, acercaram-se da entidade que vivia em quase total abandono, e o acontecimento infeliz tornou-se o assunto daquele dia e sucessivos. O serviço social da prefeitura, alertado, tentou maquilar a casa, tomando providências rápidas para diminuir a situação de desprezo que existia, fazendo promessas de modificar as estruturas do edifício e os métodos de educação das crianças ali residentes. O benfeitor, embora lamentando a forma em que ocorreu o fato, agradeceu a Deus a sua interferência,
eliminando um foco de degradação e criminalidade, que pervertia as crianças sofredoras e malsinava-lhes o futuro. No tumulto estabelecido, nas providências apressadas para diminuir a responsabilidade dos envolvidos, algumas crianças foram transferidas para outras instituições, a fim de diminuir o excesso, produzindo muita aflição, que buscamos acalmar com os recursos ao nosso alcance. A cidade foi sacudida pelos comentários da frivolidade, sem que reais providências fossem tomadas pelas autoridades e pelo próprio povo para evitar ocorrências de tal porte, sendo um fenômeno a mais no dia a dia, que logo passaria a plano secundário, assim que sucedesse algo semelhante ou de pior efeito moral, a que se estava acostumado. Apesar da indiferença humana, a verdade é que nenhuma rogativa ao Senhor da vida, quando feita com a alma em unção e fé, permanece sem atendimento, pois que não faltam emissários do bem que se encarregam de acorrer pressurosos e afáveis. O escândalo, disse Jesus, é preciso, mas ai do escandaloso. Tendo em vista a gravidade do mal, como um câncer, outra alternativa não havia, senão aquela que desmascarava o farsante e aproveitador, que responderia, a partir daquele instante, pela hediondez que se permitiu por alguns anos, sob as vistas complacentes da corrupção vigente em toda parte. Amparada espiritualmente, a jovem servidora social foi chamada a prestar depoimento na Delegacia de Amparo à Infância e à Juventude, iniciando-se o processo contra o infrator que, embora casado e pai de família, era um delinquente impiedoso. Infelizmente, a pedofilia é crime terrível, embora nem sempre reconhecida pelas leis, mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, é enfermidade da alma que graça na sociedade, ora cobertada por legislações indignas, ora como recurso de atendimento a doentes variados, que não tergiversam em entregar-se ao nefando comércio. São considerados como crimes os atos praticados pelos pedófilos, quais a libidinagem e ação sexual com crianças, pré-púberes e adolescentes. Nos países pobres e em regiões miseráveis daqueles que desfrutam de poder econômico, pais insensíveis e sofredores vendem os filhos ainda crianças para o vil comércio da prostituição, ficando, alguns desses, célebres e próprios para o denominado turismo sexual infantil, sob o olhar complacente de transgressores inescrupulosos e sem alma. Já existem leis severas e punições graves em muitos países civilizados, sendo um crime tão horrendo que, nas penitenciárias para onde são enviados os seus condenados, é necessária muita vigilância para que não sejam assassinados por outros criminosos que se rebelam contra a aberração. 16. Os desafios e as soluções. Permanecemos no lar infantil auxiliando generosos benfeitores espirituais que contribuíam em favor dos residentes, mesmo sob as lamentáveis condições, realizando um trabalho de limpeza psíquica com destruição das larvas mentais e dos clichês de pensamentos injuriosos que empestavam o ambiente. Lugares existem onde a negligência campeia que se transformam em verdadeiros pântanos psíquicos, mas, mesmo aí, sempre luz a misericórdia do céu, que se esparze por todo o universo, e não faltam espíritos gentis que se candidatam a servir nos mais escusos e hediondos bordéis, antros de perversão, clubes de degradação, bares de alcoólicos e infectos recintos onde se homiziam criminosos, ou elegantes cassinos e restaurantes que servem de veículo para lavagem de dinheiro, mas que sediam máfias cruéis e organizações poderosas. Todos são laboratórios de experiências evolutivas para espíritos compadecidos das misérias humanas que, tocados pelo Evangelho de Jesus, doam-se como samaritanos anônimos, aguardando momentos que os podem auxiliar no despertamento das consciências obnubiladas pelo vício e pelo crime malsinado, sem cansaço nem rebeldia, tendo compaixão dos que mergulham no terrível fosso. Jovens sonhadores, maltratados no lar e pela sociedade,
manipulados por quadrilhas de escravos sexuais, ambiciosos para conseguir um lugar ao sol, diariamente são arrebanhados como presas fáceis e atirados às ruas, aos sórdidos recantos, onde se tornam carne à venda, até que se lhes exaurem as forças e sucumbem ante as imposições inenarráveis dos seus carrascos impenitentes. Diferente destino também é reservado àqueles que servem aos viciados ricos e exigentes, igualmente sem escrúpulos, atendendo às suas quase inconcebíveis patologias. Flores juvenis que murchecem com rapidez, ante o desgaste dos exageros que se permitem, maturidades que envelhecem sob os vapores tóxicos da perversão, idosos que sucumbem antes do tempo, dominados pela volúpia dos desejos irrefreados e insatisfeitos, todos recebem os influxos do bem e do amor, embora nem sempre os registrem na exaustão ou ansiedade em que se atormentam. O pastor zela por todas as suas ovelhas e vai buscá-las, quando se extraviam nos ínvios caminhos, nunca cedendo ao seu tresmalhar. Sabe esperar, porque conhece o aguilhão da dor, que repõe na senda todo aquele que se extravia. A finalidade da reencarnação é a conquista do progresso, nunca sendo permitida qualquer forma de regressão às imperfeições, mesmo quando são ampliados os débitos pela insensatez e por desmandos. Dispondo dos meios educativos de redenção, o Senhor oferece sempre novas oportunidades de refazimento ao infrator, até o momento em que o espírito se impõe o cárcere da expiação, a fim de aprender e optar pelo que é melhor para sua conquista de plenitude. Quando exausto de sofrer, sem qualquer outra alternativa, apela para a misericórdia celeste e é atendido longamente no carreiro da aflição. Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhe encontram inscritas na consciência, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da salvação. Todo dia foi dedicado à renovação da psicosfera ambiental, o que diminuiu o impacto do escuso acontecimento. Embora as marcas morais pesadas que ficariam por algum tempo, não faltaram pessoas gentis que ignoravam a situação deplorável da instituição, oferecendo-se para auxiliar de alguma forma as crianças internadas. Os benfeitores inspiraram aqueles portadores de melhores propósitos a que se vinculassem em pequenas ações, oferecendo-se para receber uma ou mais crianças no fim de semana, retirando-as do recinto e levando-as ao seu lar como prêmio pela conduta, pelos estudos, pelas necessidades. Alguns servidores já desencantados sentiram o impacto e, de alguma forma, despertaram para a responsabilidade de contribuir com mais respeito e interesse, pois que, para tanto, eram remunerados, e, ademais, os sentimentos vigentes lhe reprochavam na consciência agora desperta pela indiferença e revolta com que trabalhavam. Quando o mal cresce, é porque encontra campo propiciatório, não se podendo acusar os outros, sem a parcela da própria responsabilidade. Ao entardecer, após a última refeição, embora o reboliço que movimentou o ambiente durante todo o dia, algumas entidades infelizes haviam sido recambiadas para outros lugares. Funcionários negligentes alertaram-se e a jovem dedicada foi cercada de carinho, proposta para administradora provisória enquanto se tomavam providências novas em razão da demissão automática daquela que raramente lá comparecia. Encerrando o nosso labor, quando a noite desceu suavemente, Dr. Bezerra reuniu-nos sob uma árvore frondosa e orou muito emocionado, agradecendo a Jesus as suas bênçãos e proteção, ao mesmo tempo em que suplicou apoio para aquele lar que iria tomar forma de reduto familiar e não mais de presídio onde se atiravam as vítimas da sociedade e as abandonavam. Ante o brilho das estrelas, retornamos à nossa sede, onde nos aguardavam atividades mais complexas, pois que fomos informados de que se preparava uma invasão das forças do mal para aquela noite.
demos-nos conta de que um mês havia transcorrido desde que chegáramos àquela nobre sociedade para o labor de cristianização dos membros que se haviam desviado da trilha do Evangelho, seduzidos pelas vãs imposições mundanas. Inúmeras outras atividades haviam nos chamado a atenção fora das que vimos relatando, todas vinculadas ao programa de cristianização das criaturas humanas e de devotamento aos valores éticos propostos pelo Espiritismo. Não raro, após o entusiasmo inicial que toma conta do candidato em qualquer área de idealismo, ocorre uma diminuição da chama vigorosa da alegria e não poucos se sentem desestimulados, tornam-se críticos amargos, tomam conhecimento da realidade que esmaece os sonhos e as fantasias ou abandonam. De igual maneira, descuidam-se dos objetivos essenciais e permanecem na superfície da proposta inicial, procurando desvios que atendam aos interesses imediatos, diversões que sirvam de complemento ao trabalho. É nesse período que a vigilância decresce e surgem as influências perturbadoras, tanto do mais além como da convivência fraternal. O que antes eram jovialidade e encantamento, agora são rotina e desmotivação, mesclando os compromissos assumidos com os novos comportamentos. Desse modo, as infiltrações perigosas haviam penetrado em venerandas instituições espíritas, que passaram a permitir-se assimilações perigosas com a introdução de métodos exóticos, de teorias fantasiosas, de propostas sem bases doutrinárias, algumas chegando ao absurdo de acreditar que a codificação kardeciana e o pensamento cristão já se encontram ultrapassados por novas conquistas do conhecimento, mais portadoras de leviandades que dê respeito aos elevados deveres da fé raciocinada. O cumprimento do programa espírita exige seriedade e vivência austeras, porque constituem o compromisso que resulta do conhecimento da realidade do espírito e suas implicações à existência corporal. Nesse caso, os espíritos que se propunham a dificultar a obra evangélica entre as criaturas, trabalhavam os pontos morais vulneráveis dos adeptos mais frágeis ou mais presunçosos para desviá-los das diretrizes básicas, gerando fanatismos nuns ou comodidades noutros. Ante esse comportamento, não nos eram poupados esforços, em visitas a umas e outras sociedades, promovendo reuniões com os mentores desencarnados e os trabalhadores sinceros, tomando providências para que se voltasse à simplicidade inicial conforme se encontra exarada no Pentateuco kardeciano e no Evangelho de Jesus. Todo o nosso empenho consiste em trazer de volta a vivência do modelo e guia da humanidade, a fim de que se instaure na Terra, quanto antes, o reino dos céus por ele proposto e vivido. Sempre nos reportamos em nossas narrativas, na presente obra, aos labores mais significativos e que possam ser úteis aos sinceros estudiosos do Espiritismo, especialmente aqueles que se dedicam à sua vivência sem apêndices nem bengalas psicológicas desnecessárias. O Espiritismo é uma âncora de segurança para a barca da fé na imortalidade, e fora dela são bem pouco seguros os instrumentos reveladores da continuidade da vida após o túmulo, pois que é, sem dúvida, o Consolador que Jesus prometeu. Ante a perspectiva dos novos serviços, uma radiosa alegria dominou-nos a todos. A expectativa em torno do trabalho específico de desobsessão coletiva, sempre desafiador, pôs-nos em atitude propiciatória à sua execução. Pouco antes das 20 horas, o irmão Elvídio convidou-nos a um encontro, em cuja oportunidade explicou que os discípulos do Mula e alguns rebeldes judeus haviam concetado um plano de ataque às instalações que nos albergavam, utilizando-se de um hábil estratagema. Pouco distante da sede das nossas atividades, havia uma espécie de Cracolândia, onde se encontravam adolescentes viciados, adultos sem teto, traficantes inescrupulosos, ébrios contumazes sob a falsa vigilância de alguns policiais inescrupulosos que também os exploravam com propinas, para deixá-los à vontade. Era um lugar perigoso,
porque os seus membros encontravam-se em lamentável estado de degradação da saúde sob qualquer aspecto considerado. Alguns eram verdadeiros fantasmas desfigurados, outros haviam perdido o equilíbrio emocional e ficavam atirados ao chão entre uma e outra dose mais devoradora. Os passantes, não poucas vezes, mesmo evitando qualquer aproximação, eram insultados ou agredidos. O vampirismo espiritual ali reinava soberano, mediante o qual não se saberia dizer qual mais infeliz e dependente, se o ser reencarnado ou seu explorador psíquico, que se acoplava de maneira a absorver-lhe todas as energias e vapores eliminados pela drogadição. Para que culminassem o atrevimento, reuniram alguns hábeis obsessores que se misturaram com os dependentes viciados e estavam telementalizando-os para um ataque massivo durante a reunião doutrinária, com objetivos de furto e pânico entre os frequentadores. Uns 8 a 10 doentes, naquele momento, seguiam em direção ao edifício, guiados por um terrível voz desencanado que viera diretamente das furnas onde se acolhia. O diretor espiritual havia inspirado o presidente da casa, o irmão Ovídio, para que reforçasse as defesas do salão, colocando vigilantes cuidadosos, e que estivessem prontos à interferência tranquila ao primeiro movimento de perturbação, ou mesmo evitando que os agressores se adentrassem no recinto. Convidou-nos a dirigir-nos à sala de conferências, onde seria estudado, naquela noite, o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item fazer o bem sem ostentação. A expositora era a irmã Vicenza, a médium devotada, cuja existência constituía um verdadeiro patrimônio evangélico, graças às suas renúncias, abnegação e devotamento ao bem, na ação luminífera da caridade. Buscamos o recinto formoso e acomodamo-nos próximos à mesa de trabalhos, onde se encontravam o irmão Ovídio, a convidada e mais 2 membros diretores da instituição. O mentor encontrava-se à porta de entrada do salão aguardando os enfermos espirituais ao lado dos companheiros encarnados e de alguns generosos trabalhadores desencarnados também apostos. Quando a devotada cristã começou a falar, em menos de 10 minutos, mantendo todas as atenções nela concentradas, ouvimos um barulho ensurdecedor que vinha do exterior, e um sinal do benfeitor dirigimos-nos à porta central de onde deparamos com uma cena terrificante, em uma nuvem escura de descargas mentais viciosas e de baixíssimo teor. Nela se movimentado diversos indivíduos profundamente desgastados e vampirizados que altercavam em altas vozes, sobre os acicates dos espíritos vis. Outros desocupados, sem saberem o de que se tratava, acompanhavam-nos. À frente vinha um indigitado instigador e comandante que parecia controlar a turba meio alucinada. Alguns pacientes estavam em estado de consciência alterada, outros quase hebetados e mais outros vociferavam erguendo os pulsos em atitude agressiva. Providencialmente, já nos degraus de acesso à porta, ela foi cerrada e alguns lidadores do bem enfrentaram a turba com palavras mansas, mas claras, e definidoras de ação. Um jovem tomado pelo vingador, trazendo na mão uma acha de lenha, avançou em comportamento de violência, blasfemando e contorcendo-se de desespero, sendo detido por um dos vigilantes que o segurou com energia, evitando machucá-lo, mas também não ser ferido. Ante a defesa bem organizada, os aturdidos debandaram em gritaria, prometendo o retorno logo que fosse possível, ficando a área impregnada de fluidos deletérios, que seriam diluídos logo depois. Não fossem as medidas de precaução, teríamos sofrido uma invasão de resultados dolorosos, com prejuízos financeiros, morais e espirituais. Algumas pessoas na sala perceberam a movimentação no exterior, mas mantiveram-se em equilíbrio, por saberem que as providências compatíveis estavam sendo tomadas e tudo terminaria em paz, como realmente aconteceu. Curiosamente,
Alguns dos obsessores dos pacientes drogados permaneceram em frente à entrada, extremunhados e tendo à frente o indigitado chefe que retornou à carga, sem a vítima encanada. E porque as defesas espirituais estivessem cuidadosamente carregadas de energia que lhes dificultavam a entrada, o irmão Elvídio abriu um corredor vibratório por onde se adentraram como se fora uma conquista deles, incapazes de retroceder, ali permanecendo enquanto a expositora falava sobre a caridade para com os infelizes e perturbadores, os inimigos do bem. A reunião prosseguiu em clima de harmonia e a oradora, muito inspirada, pôde ser bem entendida pelos ouvintes que tiveram os corações confortados pelas doces esperanças do Evangelho. De imediato, foram aplicados passes coletivos na assistência, e os trabalhos foram encerrados sem qualquer alteração prejudicial. Pairavam no ambiente peculiares vibrações que denotavam agitação inabitual. Após a tentativa de invasão fracassada, percebemos que verdadeira horda de espíritos belicosos cercava o edifício. As barreiras vibratórias de segurança encontravam-se reforçadas, e observamos que entidades operosas movimentavam-se sob ordens superiores que as orientavam. O nobre irmão Macário fora informado de que aquela seria uma ocasião especial e resolveu, em conciliábulo com o nosso mentor e o irmão Elvídio, trazer a comunicação mula, com quem já fora mantido o diálogo anteriormente e que ali estava desde horas antes, aguardando em sala especial, sob pesada carga sonífera por hipnose. Os chefes dos grupos perturbadores anotaram os prejuízos decorrentes das agressões mal sucedidas em inúmeros grupamentos de diferentes cidades, nos quais vinham exercendo interferência prejudicial. O intento de desmoralizar Jesus e a sua doutrina através da fragilidade de alguns dos seus discípulos era suplantado pela força da fé de novos servidores abnegados, responsáveis pela revitalização das células evangélicas de várias denominações que se multiplicavam no planeta, especialmente aquelas sob a responsabilidade de Consolador. Haviam percebido a ação das caravanas do mais além que robusteciam os lutadores cansados e sintonizavam com os servidores fiéis. O Senhor jamais deixou a sós aqueles que se lhe entregaram em manifestação de amor. Convidados pelo benfeitor a uma reunião prévia na sala mediúnica, às primeiras horas do amanhecer, tendo presentes inúmeros ceareiros reencarnados que morejavam na sociedade e aqueles outros do nosso campo vibratório, ouvimos o Marte do passado na sua exortação. Irmãos queridos, a hora urge. Os acontecimentos funestos que enlutaram a Terra no começo do século, através dos atos de terrorismo coletivo e individual, foram trabalhados nas esferas espirituais inferiores e transferidos para o mundo físico. Um dos seus chefes reencarnou-se tempos antes com a infamante tarefa de estarrecer o planeta com a sua hediondez e insensibilidade, sob tenebroso comando das trevas de que participava. A providência divina inspirou as reações internacionais e deu-se início, tempos depois, à Primavera Árabe, mas os reclamos do ódio dos alucinados pelo fanatismo incendiaram o Oriente e ameaçam o Ocidente com as labaredas destrutivas que a tudo devoram, infelicitando milhões de desafortunados expulsos das suas terras e fugindo para acampamentos hórridos, em resgates ultrajantes. Todavia, o Senhor vela por todos e a questão vem merecendo compaixão e misericórdia, neste processo de depuração do planeta em transição. A humanidade defronta, mais uma vez, um dos seus graves momentos históricos, porque a volúpia dos enlouquecidos tem por meta não a defesa de um ideal, mas a sede do crime hediondo, das mortes aparvalhantes para submeterem pelo horror a sociedade estarrecida. Os benfeitores da humanidade reuniram-se sob as bênçãos de Jesus para que ele interviesse como de outras vezes, antes que a onda de crueza atingisse níveis dantes jamais alcançados. E o Senhor os atendeu, dominado por incomparável compaixão pelos atuais algozes dos seus irmãos.
Ainda verteremos muito pranto antes que as nuvens carregadas de rancor cedam lugar ao sol da fraternidade. Trabalhando com acendrado carinho e sacrifício, as falanges da luz, além de amparar os perversos em luta, reencarnam-se em massa para a grande e final batalha que será travada no mundo físico. O Senhor confia em nosso humilde contributo, em nossa dedicação. Logo mais estaremos dialogando com o nosso inditoso irmão, concluindo uma etapa de alta significação. Confiemos. Todos nos encontrávamos visivelmente emocionados. Pequenos obreiros que nos reconhecíamos ser, não compreendíamos que a mínima atividade a que nos vinculávamos teria repercussão mais significativa e de alguma relevância. Eram menos de 2 horas da manhã, quando o irmão Elvídio proferiu a prece de abertura da reunião. À mesa, além dele, do presidente Ovídio, os médiuns abnegados em clima de concentração profunda, aguardavam. Dr. Bezerra de Menezes, pessoalmente, conduziu com 2 enfermeiros o mula, que, atraído pela senhora Vicença, incorporou-a com facilidade, despertando em seguida. Surpreso, exclamou, novamente: "Que desejais de mim? Como vos atrevestes a deter-me contra minha vontade em vosso antro? Como prosseguis traidores e brutais?" Com serenidade afetuosa, o venerando Macário respondeu-lhe: "O nobre mula que se encontra por vontade própria, desde que veio anteriormente em atitude agressiva contra o labor de Jesus Cristo. E continua no mesmo firme propósito. O cordeiro tem que ser novamente imolado para a verdadeira glória de Allah. Investimos séculos de trabalho e organização para desforçarmos-nos da crueldade que sofremos e para a implantação da fé muçulmana no mundo. Com qual objetivo, meu irmão? Jesus reina em milhões de vidas e qualquer tentativa de anulá-lo não passa de vão delírio. Ele tem aplicado em nós milhões de anos de expectativa, de amor e de paciência. Mohamed é o profeta e Allah é o Senhor, não me parece verdadeiro, porque entre vós, os xiitas e sunitas, Allah parece dividido, já que vos matais uns aos outros em carnificinas inconcebíveis. Por que tanto ódio vos separa? O mesmo que a vós divide em nome do cristianismo. Quantas denominações pretendem a posse da verdade de que ele teria sido portador? Porque a maldita Inquisição, a perseguição aos hereges. Havia ressentimento e rancor na resposta. No passado, quando medrava a ignorância, mãe do egoísmo e da presunção, as criaturas atribuíam-se valores que exorbitavam, supondo-se capazes de administrar o reino dos céus, embora na vilegiatura carnal. Utilizavam-se da fé religiosa como instrumento político para o poder enganoso, porque a morte sempre as surpreendia quando esperavam desfrutar das glórias, transferidas para regiões de ultrajantes sofrimentos, onde se demoravam por tempo indeterminado que lhes parecia eterno. Infelizmente, a embriaguez da carne ainda mantém na atualidade um número expressivo nas mesmas condições, redundando em dores inenarráveis, porque ninguém consegue anestesiar a consciência indefinidamente as leis que vigem no universo e impõe-se com rigor, cobrando respeito aos seus frágeis infratores. As urdiduras das intrigas e das calúnias de resultados eficientes no mundo das paixões são desmascaradas pela realidade, e somente os valores do bem têm vigência para a conquista da harmonia interior, fundamental para a plenitude. Pouco me interessam as suas reflexões. As armas ainda são os mais eficientes recursos para submeter as criaturas rebeldes ao talante do que desejamos. Não acreditamos na solidariedade que se desfaz ante o dinheiro farto nem na honra que o se perverte com facilidade. Aprendemos com o profeta sereníssimo que o Islã há de dominar o mundo, que deve ser desprezado para o deleite após a morte, no paraíso de gozos infinitos. Pelo que posso deduzir, o nobre mula, embora havendo sido vítima, conforme proclama, não encontrou o paraíso de sensualidade, de glotoneria, de paixões humanas e servis. Antes, pelo contrário, contorce-se nas vascas da agonia, nos tormentos do ódio.
onde tem estado durante todo esse período a partir do momento em que foi massacrado, no século XVI. Certamente, conforme o Corão, no inferno de dores inenarráveis, havendo atravessado algumas das suas 7 portas e detendo-se em alguma área de revolta e desespero. Jesus, porém, oferece-nos um paraíso de harmonia e de progresso, de beleza, onde o amor transcende as falsas necessidades da organização somática, não havendo ambições de cobiça nem sede de prazeres. Isso, no entanto, será conquistado durante a jornada pelo mundo físico, através da serenidade e da compaixão pelo próximo de qualquer origem, crença, condição social ou econômica. A lei de amor vige poderosa porque sustenta o cosmo, pois que o Pai é amor. Enquanto isso, o espírito em estado de alucinação, por sentir-se impossibilitado de maltratar a médium, eliminando fluidos morbosos, retorcia-se na aparelhagem ultrassensível da abnegada missionária. No seu tormento, que inspirava compaixão, passou a emitir sons estranhos que poderiam ser frases num dialeto próximo ao idioma árabe. Foi então que o irmão Macário exorou o socorro do mestre compadecido e, nesse momento, uma entidade veneranda desceu e condensou-se no recinto, irradiando claridades diamantinas, e com respeito dirigiu-se ao rebelde. Ibn Said, louvado seja o Pai misericordioso e único. A voz possuía a doçura do amor, e a expressão dos olhos e da face exteriorizava-se em suave luz que envolveu o comunicante, que não pôde ocultar a surpresa, e gritou em pranto convulsivo: Santo Imame, como vindes ao inferno buscar-me, desgraçado que sou esquecido de lá como estou. O excelso Criador nunca ouvida de nenhum daqueles que gerou. Tu não és desgraçado, estás somente dominado pelo mal que passou a morar nos teus sentimentos, empurrando-te para longe daquele que é a própria vida. Nota do autor espiritual, Imame, autoridade religiosa da doutrina muçulmana, que significa textualmente aquele que guia, aquele que seleciona, que está à frente. Venho buscar-te, para que descubras que somente há um Deus, pouco importando-lhe o nome, e a sua mensagem é o amor vivo que um dia governará a terra, logo passem as tempestades dos ódios e das humanas paixões. És sincero na tua fé e equivocado na sua interpretação. Hoje sei que Jesus reina soberano, e que Mohamed é também seu profeta, que exorbitou quando se viu perseguido por aqueles que não aceitaram o Corão quando ele começou a distendê-lo pelo mundo árabe de então, havendo, assim, recorrido à guerra, quando era emissário da paz. É sempre assim que acontece a falência de alguns missionários, quando ouvido que estão a serviço do Senhor e não da própria vontade, desejando implantar a mensagem na sua hora e não quando as circunstâncias o permitirem. Jesus foi o único a submeter-se totalmente à vontade do Pai Celestial, tornando-se o exemplo máximo de fidelidade. Não recalcitres mais contra o aguilhão. O espírito, extremunhado, em pranto volumoso, foi retirado da aparelhagem mediúnica de Dona Vicenza e conduzido pelo nobre espírito em estado de adormecimento. Com um sorriso delicado de profundo sentido, o imame afastou-se conduzindo o seu fardo leve, após trocar um olhar significativo com o irmão Macário. Diversas entidades muçulmanas que haviam ficado retidas na sala de conferências e haviam sido transferidas para a mediúnica, sob a aura luminescente do embaixador espiritual, seguiram-lhe pós, arrastadas pelo seu magnetismo. Suaves harmonias perpassavam no ar com um delicado e agradável perfume. Todos nos encontrávamos emocionados, com lágrimas escorrendo como bálsamo sobre as faces. O irmão Macário solicitou ao benfeitor que a reunião fosse encerrada, porque outros labores deveriam ter lugar em seguida. A prece com toda a unção foi proferida e, após o término, os convidados foram reconduzidos aos seus lares, enquanto os desencanados retomavam as atividades pertinentes. Olhei o relógio da sala e anotei que se havia passado apenas 1 hora,
que respondia por gloriosa vitória de Jesus sobre o mal que ainda predomina no mundo. Em poucos minutos, estávamos os membros do nosso grupo, o irmão Macário e os mentores da sociedade atendendo os irmãos em sofrimento, ali acolhidos para posterior transferência para os nossos centros socorristas na colônia Redenção. 17. Concluindo o trabalho. Novos compromissos invitavam-nos a diferentes instituições e cidades diversas, nas quais as forças do mal se haviam instalado por invigilância dos seus membros. Descuidados em relação à alta responsabilidade resultante do conhecimento espírita, muitos adeptos dessa doutrina haviam negligenciado as responsabilidades que lhes diziam respeito, abandonando-as sob pretextos injustificáveis, entre eles as ditas necessidades de assumirem novos programas remunerados para atender às imposições existenciais, acusações de desencanto com outros companheiros, em total ouvido que Jesus é o único mestre e modelo, não tendo indicado ninguém para ser acompanhado, exceto ele mesmo. Outros, ainda mais insensatos, aturdidos pelos seus conflitos, passaram a transformar o centro espírita em clube de divertimentos ou em palco para ocultar as frustrações, exibindo pantomimas ou discursos de complicada terminologia, em esquecimento do objetivo de evangelização das massas atormentadas que lá correm em busca de conforto moral e segurança espiritual. Inevitavelmente, as brigas internas pelo poder, que falso poder, as discussões intermináveis por questões de nenhuma importância, a que a presunção atribui alto e significado, as censuras e maledicências foram substituindo as conversações edificantes e o alto nível dos valores doutrinários passou a plano secundário, ensejando as invasões perniciosas dos espíritos frívolos e odientos que ora conspiram contra a legítima cristianização da sociedade. Tendo o espiritismo como instrumento a mediunidade para a demonstração da imortalidade do ser, qual ocorria entre os apóstolos e os primeiros mártires do passado, o fenômeno foi se transformando em motivo de exibição, com demonstrações adrede programadas para atrair espectadores nem sempre interessados na sua seriedade, e tornou-se um troféu para o fascínio nos palcos e nos espetáculos beneficentes. Nesse capítulo, também a literatura mediúnica experimentou a presença da vulgaridade e do aventureirismo, transformando-se em objeto de comercialização sob pretextos nem sempre verdadeiros, gerando confusões entre os candidatos pouco informados. Não pretendemos arrolar referências menos dignas, mas não nos é lícito deixar de referir-nos aos motivos de perturbação que passaram a gerar incompreensões e problemas no coração dos servidores fiéis. O Espiritismo é a bênção do céu que se esparze sobre a terra sofrida em resposta aos apelos afligentes daqueles que sofrem e anelam pela saúde e pela paz. Quais estrelas luminíferas que descem do zimbório para diminuir a escuridão da noite, os espíritos elevados vêm tentando instaurar o primado da harmonia entre os seres humanos em nome de Jesus descrucificado. Os hábitos doentes de muitos adeptos que os não superaram, preservando-os e mantendo-os nos seus relacionamentos tumultuados, vem descaracterizando as instituições criadas para albergar a esperança e o conforto moral, colocando-os ao alcance dos necessitados de todo tipo. Ao invés da singeleza e da fraternidade, formam-se grupelhos fechados, nos quais se disputam as indumentárias elegantes em verdadeiros desfiles de vaidade, de alguma forma humilhando aqueles que se não podem apresentar nas mesmas condições e são recebidos sempre com alguma acrimônia ou sem encontrarem quem lhes dê qualquer atenção ou lhes concedam o respeito a que têm direito na casa de Jesus. O antigo modelo da Casa do Caminho, dirigida por Pedro, acolitado por Tiago e João, é mais uma figura do passado que ainda comove, mas que não se repete nas modernas instalações cada vez mais luxuosas no exterior e vazias de espiritualidade interna. É indispensável retornar-se à simplicidade evangélica, mesmo tendo-se em vista os modernos padrões da cultura, do comportamento e das circunstâncias sociais e ambientais.
A humildade é virtude muito esquecida, mas que foi exaltada pelo Mestre em todo o seu apostolado. O aturdimento do século não pode ultrapassar as fronteiras da sociedade espírita, adquirindo hospitalidade e ganhando espaço. A alegria não se deve converter em balbúrdia, e a bênção da satisfação do serviço em nome de Jesus tem por objetivo fortalecer as mentes e os corações, ao invés de debilitá-los dando lugar a queixas e reclamações. Há muito serviço a realizar, que não deve ser postergado, sem danos para a seara de luz. Estas e muitas outras reflexões eram temas de nossos estudos, enquanto nos movimentávamos em diferentes lugares, especialmente nas comunicações mediúnicas, convocando os companheiros ao despertamento ante as novas injunções ameaçadoras. Felizmente, o número de servidores fiéis, que estão comprometidos com o programa do Mestre, é bem expressivo e se encontram conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, sobretudo na preservação dos postulados doutrinários e na sua vivência no cotidiano. Uma onda de vibrações saudáveis movimenta-se, sustentada pelas mentes ativas e pelos sentimentos de caridade, a fim de que as trevas sejam transformadas em claridades diamantinas e aqueles que ainda se encontram mergulhados nas suas densas construções libertem-se antes do grande exílio. Nada impedirá o avanço do progresso, nenhuma força logrará êxito opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta mundo de regeneração, conforme vem ocorrendo. Jesus está no comando desse empreendimento e uma verdadeira legião de servidores de todos os tempos encontra-se em processos de reencarnação, a fim de apressar a grande mudança. Nos projetos divinos não existe o improviso nem a aventura. Tudo é planejado com cuidado e analisado tendo em vista a situação moral e espiritual daqueles aos quais se destinam. Tem sido sempre assim, e quando se pensa que já não há solução para certas situações embaraçosas e aparentemente impossíveis de vencidas, eis que surgem resultados libertadores. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias que ceifaram milhões de vidas através da história e veremos que começaram inesperadamente, e quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje assim ocorre, porque os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá para aí, mesmo com os providenciais recursos hoje das organizações mundiais de saúde e outras. Nunca, portanto, duvidar-se da proteção do Senhor. Os dias passavam-se em faina contínua, porquanto a cada momento éramos convidados a interferir em uma ou outra situação de emergência espiritual. As nuvens borrascosas tornavam-se mais densas, como reação natural dos adversários da luz, dando-se conta dos prejuízos das suas pugnas infelizes contra a ordem vigente e a amplitude do bem. Os nossos compromissos, desse modo, seguiam o organograma antes estabelecido, especialmente nas sociedades onde estivermos agindo sob o comando do venerando apóstolo da caridade e a supervisão do mártir cristão. Considerando a magnitude dos desafios e das lutas que se travavam na crosta planetária, à medida que cada grupo espiritual de trabalho completava o labor que viera na Terra e retornava à sua comunidade no mais além, novos outros desciam às sombras do planeta, fazendo lembrar estrelas que deixavam um rastro e desapareciam nas camadas superficiais mais escuras, ficando apenas como um pequeno sinal de claridade. Assim sendo, no 40º dia de nossa estada na sociedade que nos serviu de sede para as ações espirituais, após os labores diuturnos, quando o silêncio exterior e as sombras da noite vestiram o edifício que nos albergava, o venerando Macário promoveu uma reunião de despedida com o comparecimento dos mentores da casa, reconhecidos e emocionados. Depois das palavras do irmão Elvídio, repassadas de ternura e de afeto cristão, o próprio mártir sintetizou seu pensamento, dizendo: ontem possuíamos o circo, as feiras, o empalamento, as fogueiras, as cruéis técnicas da impiedade impondo-nos abjurar a crença em Jesus,
e optávamos pela morte libertadora com a certeza da sobrevivência radiosa após as cinzas orgânicas. Agora, os verdadeiros cristãos enfrentam situações mais desafiadoras, embora não tão dolorosas, as distrações e desvios de conduta tornados estímulos de vida, comodidades e liberação dos costumes em atração mortal para os abismos dos vícios e da criminalidade, promiscuidade moral e ausência de afetividade destituída de interesse sexual e compensatória, solidão e falta de companheirismo saudável. Por outro lado, as interferências espirituais negativas fazem-se muito mais perigosas, em razão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados, em alta intensidade, por causa dos fatores em jogo, mais atraentes para o prazer até a exaustão dos sentidos. A mole humana encontra-se hipnotizada por multidões de exploradores espirituais que dela se utilizam, a fim de continuar nos velhos hábitos de insensatez, mesmo dando-se conta da ausência da couraça carnal. Aos espíritas fiéis cabe a tarefa de informar em torno dos perigos psíquicos, emocionais e morais que cercam o ser humano na atual conjuntura, advertindo que o túmulo não é a porta final de dissolução da vida. Antes é o passaporte para o país real de onde se origina a vida e para onde se retorna após a caminhada evolutiva. Os seus exemplos de dignidade e perseverança nos propósitos elevados são a demonstração da excelência das suas informações imortalistas, que lhes proporcionam bem-estar e alegria durante os enfrentamentos evolutivos, sem ressentimentos nem desânimos. Nunca houve, quanto na atualidade, igualmente recursos que facultam a vitória do ser humano sobre as paixões primitivas. Os avanços da ciência e da tecnologia proporcionaram melhor compreensão da vida e da sua finalidade, facultando a diminuição de muitos padecimentos que antes eram insuportáveis, embora o surgimento de mais conflitos existenciais como resultado das condutas malsãs. Jamais se possuiu cabedais de informações e de proteção tão valiosos como na atualidade. Os céus misericordiosos enviam embaixadores que trabalham no anonimato ou se tornam expoentes das diversas áreas do conhecimento intelectual, a fim de que haja mais alegria e se fruam mais bênçãos. As opções estão ao alcance de todo aquele que deseje sinceramente a paz e a plenitude, ou o desespero e a perturbação. Vós trouxestes à nossa sociedade o carinho do Senhor, e, mediante o vosso trabalho de ternura e de compaixão, de esclarecimento e de socorro, inúmeros seres infelizes foram arrancados das jaulas onde se rebocavam, libertados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, quando tiverem melhores condições, bendirão o vosso anonimato e a vossa abnegação. Ide, pois, de retorno aos paramos de onde viestes, levando o nosso amor convosco e deixando o vosso rastro de luz entre nós. Jesus seja louvado. Indizível pranto nos dominava a todos. Nesse momento, o venerável apóstolo que nos dirigia, com a voz embargada, agradeceu. Reconhecemos a própria pequenez e não temos como vos agradecer. A todos vós que confiastes em nossa pobreza e nos propiciastes os meios para que nos desincumbíssemos da tarefa para a qual não possuíamos os hábeis e valiosos recursos do conhecimento e do sentimento. Sem o vosso auxílio e cooperação, não teríamos conseguido realizar parte sequer da tarefa. Ao vê-la, momentaneamente encerrada, porque outros discípulos do amado devem prosseguir, ajoelhamo-nos espiritualmente para beijar vossos pés andarilhos da caridade e nos erguermos para louvar aquele que é a razão do nosso existir. Choviam pétalas perfumadas e tão delicadas que, no toque conosco, diluíam-se, penetrando em nossa organização espiritual. Uma coral de vozes entoou Aleluia, de Andel, sem que pudéssemos ver o grupo quase angélico de embaixadores do reino. Começamos as despedidas após a prece de gratidão com que se encerrava o nosso labor e, aos primeiros raios exuberantes do astro-rei, começamos a jornada de retorno, podendo ver o querido planeta envolto em nuvens, à distância,
no seu glorioso peregrinar pelos espaços. Fim.